Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um programa do Fuck Up Night. Aqui hoje no Lancei, a gente tá com o Lavoisier, parceiro aí de longa data. Eu acho que ele provavelmente não vai lembrar disso, mas acho que o meu primeiro pitch público, primeiro pitch que eu fiz da minha empresa, que eu não entendia nada, nem o que era startup, inclusive, na época, foi lá no CDT. O pessoal tava chamando a galera da tecnologia para palestrar e tal, eu era parceiro, investido da Loopkey, que tinha uma sala lá dentro. E, assim, pra você ver, né? Anos depois a gente vai falar sobre isso. Mas tava lá no palco algumas pessoas e você tava lá com o seu chapéu. E eu falei assim, nossa, que cara diferente. Não sabia seu nome, não sabia... Eu acho que você apresentou no mesmo dia também, fez um pitch lá na época. Mas chamou muita atenção a ideia do chapéu. Eu acho que pro pessoal aqui de Brasília, da galera da tecnologia, que desenvolve tecnologia, deve te reconhecer, né? Passando nos stands, passando nos eventos. A gente tava no Inova agora recentemente. E... o cara do chapéu. Como é que você se sente disso? Eu lembro dessa cena que eu acho que até... Eu lembro só de você ter se destacado. Eu acho que os outros foram bem abaixo, assim. Você ficou um nível acima. E eu lembro também da Campus Party também. Não sei se você lembra desse, que a gente tava... Foi depois disso. Aí pra mim o chapéu é uma marca, né? Tipo, comecei a usar chapéu por causa da sinusite lá no laboratório da UNB, gelado. E desde então eu não parei, virou uma marca. E eu fui até sem chapéu para um evento de startups. E as pessoas, uai, cadê o chapéu? Não pode, cadê sua marca? Então, já meio que é obrigado agora a ter usado. Incorporou. Incorporou. Eu, inclusive, não sei como é que você é sem chapéu. Por favor, não quebre o spoiler, deixa as pessoas aí em casa ficando de curioso. Não, o spoiler eu quebro. Eu sou careca, mas eu fiquei careca por causa do chapéu. Então, tipo, antes eu não era. Não, então, mantém assim, eu acho que as pessoas acabam criando uma identidade, né, no fim das contas. Eu que particularmente sou um cara que gosta de sair mudando, então eu tô sempre de penteado diferente, cabelo diferente, boto piercing, tiro piercing, põe brinco, essas coisas. Mas essa sua marca aí, ela é bem registrada. Eu, assim, de verdade, conheço muita gente aqui em Brasília da área de tecnologia e com certeza várias dessas pessoas já te viram passando e falaram assim, esse cara eu já vi passando em algum lugar. Então eu acho que isso cria uma, uma experiência, né? As pessoas enxergam você assim de uma forma diferente, o que eu acho que é uma coisa positiva, né? A gente acaba vendendo a nossa imagem de uma certa forma, né? E eu queria, cara, assim, primeiro, super agradecer por estar participando aqui do nosso programa com a gente. Eu queria ouvir a tua experiência. Acho que a primeira pergunta que eu costumo fazer para todo mundo é, cara, como você chegou aqui? E aí, espaço livre, pode falar palavrão, não tem problema, tá? Falar um pouquinho da tua história, experiência, depois a gente vai navegando em cima disso aí. Legal. Obrigado pelo convite. E eu comecei pensando em empreender já na UNB. Em 2009, eu entrei no curso de licenciatura em computação. E eu tinha uma certa facilidade com matemática durante o ensino médio, tirava 10 em tudo e tirava 9 em humanas. E dentro da UNB a situação se inverteu. E eu passei a gostar mais de humanas do que de exatas, mas eu ainda gostava muito de tecnologia, então eu continuei no curso, formei. Mas eu aproveitei a grade aberta do curso para estudar administração, contabilidade, economia e os livros também abertos. Então eu tive muito acesso a conteúdos dentro da UNB. E como Brasília tem muita questão de concurso, e como eu estudei de escola pública, vim de uma origem muito humilde, já quase passei fome, eu pensei em passar em um concurso, mas eu também queria empreender. Então foi aí que eu descobri que o meu concurso que eu trabalho hoje, o concurso do Banco do Brasil, é o único que eu poderia ter empresa 100% ser CEO, desde que não fosse concorrente do banco, ou seja, eu não poderia ter uma fintech. Então, aí eu me achei quando eu tomei posse, demorei um tempo, formei, mas logo em seguida já procurei uma área para o meu propósito. E minha jornada empreendedora começou lá na UNB mesmo, na matéria de ciência de dados, de inteligência artificial. Eu comecei a me interessar por programação há 22 anos atrás, eu tenho 34, e um pouco depois eu comecei a ficar curioso de como o cérebro funcionava, de como que era a aprendizagem, e comecei a estudar de um jeito meio autodidata, há 18 anos atrás, sobre neurociência, e tipo, nessa época eu já lia artigos do MIT. E vi uns documentários que me instigaram muito sobre a área de educação.
E em 2009 entrei no curso de licenciatura em computação, então já tinha os dois lados que eu gostava, de educação e de tecnologia. E em 2018 eu criei uma startup chamada Aula Mágica, que a gente Foi criava esse pitch aí. Eu lembro que era sobre como aprender de uma forma mais lúdica, né? Porque Isso. eu, assim, dou aula de matemática já deve ter uns 15 anos, né? Desde que eu estava na escola. Eu sei que você tem essa mesma experiência. E é difícil, né? A gente tirar os números do papel, a gente tirar a equação, a função, as fórmulas, de como uma criança, né, especialmente, ela consegue enxergar 2 mais 2 igual a 4, mas por que diabos 2 mais 2 é igual a 4? E eu lembro que essa sua apresentação aí acabou me marcando na época também, né? Além do chapéu, sei que o chapéu é a marca especial, mas um pitch de desenvolvimento eu lembro que era uma série de jogos, né, que você ia jogando e ia descobrindo conforme as fases iam evoluindo, e evoluindo o nível do ensino da matemática, né? Eu lembro que era uma coisa mais ou menos assim. Mas, desculpa, eu não quis se cortar. Isso aí. Mas depois eu até posso mostrar no celular para ver como é que fica uma experiência mais interativa, mas a grande diferença é que o aluno é muito passivo, né? Então, é uma coisa interativa e não tinha número nenhum, era só um cenário que o aluno aprende com historinha. Então, o nosso cérebro é muito baseado em histórias e eu sempre quis passar isso. Aí eu tinha alguns funcionários, a gente ficou em segundo lugar do Centro-Oeste no Conecta Startup, aí veio a pandemia bem no início do Connect. Aí todos os meus funcionários que eu segui o emprego de 5 a 10 vezes mais que eu pagava, e eu sou muito bom em reconhecer potenciais, e esses funcionários são pessoas excepcionais, excelentes profissionais, e hoje eu fico feliz por eles, mas foi um aprendizado também de estar, às vezes, também num time muito antecipado. Hoje, se a gente estivesse executando até hoje, eu acho que o mercado ainda não estaria tão adepto, porque a legislação educacional é muito pesada em cima, e um ponto que é bem diferente das outras áreas é que, por exemplo, a fintech, ela foi possibilitada porque um funcionário público com ideia de inovação divulgou dentro do Bacen uma nova modalidade para favorecer a concorrência. E foi esse espírito de intraempreendedorismo lá dentro que fomentou a possibilidade de existir uma fintech. Essa possibilidade não existe na educação, porque as edtechs, as startups de educação, são as únicas que vendem para os concorrentes, ou seja, elas não concorrem com as empresas tradicionais, que são as escolas. E nas fintechs, elas, de certa forma, precisam dos grandes bancos, mas elas são concorrentes. Então, até hoje já temos o Nubank, que é um concorrente e ajudou o ecossistema de uma forma como um todo, né? Os Uhum. próprios bancos melhoraram muito e eu, dentro do Banco do Brasil, eu participei muito de inovação, tive acesso às primeiras tecnologias no país de algumas coisas. E o Banco do Brasil é referência em tecnologia no mundo inteiro, não só no Brasil. Muitas das coisas que foram criadas na área bancária foram feitas dentro do Banco do Brasil com a ajuda de grandes empresas, por exemplo, a IBM. Uhum. E a experiência dos dois mundos, tanto de inovação de uma empresa mais tradicional, que ela precisa tomar passos rápidos para a inovação, mas ela não pode jogar no mercado de uma vez, porque a maioria dos consumidores ele tem um perfil mais conservador. Por exemplo, eu trabalho no período da noite para poder empreender durante o dia. E eu gerencio o sistema do maior asset do país, que é 1,5 trilhões de reais. Nossa. E isso é um risco muito grande. Então, a gente tem uma imagem, a marca mais forte do país, porque a gente tem muita segurança e uma tecnologia respaldada por grandes fornecedores de tecnologia. Então, o nosso core business, que não é ser tecnológico, mas ser um negócio financeiro bem respaldado por tecnologia. E isso fez diferença de eu enxergar isso e entender que para startup é diferente, você tem que errar rápido, errar barato. Uhum. E dentro do banco isso existe, mas em paralelo. Então, ele não joga para os consumidores do nada. Esse teste de errar rápido existe, mas ele é um pouco mais cauteloso de expandir para todos os clientes. Então, ele começa testando com os funcionários, como clientes mesmo, Uhum. e numa espécie de aplicativo em versão protótipo apenas para os clientes. E entender essas realidades me fez aprender muito. E o meu primeiro empreendimento começou lá na UNB com um chat GPT há 11 anos atrás. Ou seja, eu estava
muito antes do que era possível realizar. E como eu já pensava em validação desde essa época, eu pensei, vou conversar com o professor e ver se é possível. Aí ele disse, não, não é possível. É muito inviável, o poder de processamento que existe no Brasil todo, não é possível fazer isso. Juntando todos os computadores do Brasil, não era possível. Aí eu Você queria fazer um chat GPT. ChatGPT, eu já validei em alguns minutos que já não era possível. Então, eu pensei assim, o que eu posso criar para minha área? E tendo contato com a educação, eu fui amadurecendo. Então, depois que eu passei no concurso e formei, aí eu me dediquei à área de educação, que é o meu propósito, né? Então, eu não tenho tanta vontade de ser bilionário como muita gente tem, mas eu quero ter uma renda passiva e ter uma liberdade financeira para, a partir disso, me dedicar somente a projetos sociais na área de educação, principalmente para ajudar alunos de escola pública. E foi nessa jornada que eu entendi que eu era bom para potencializar pessoas, mesmo sendo da tecnologia, entendendo essa questão de habilidades complementares. E um exemplo veio de que eu era bom em ser mentor, mas que a execução depende da pessoa, foi com a minha irmã, que ela estudou em escola pública e foi uma pessoa muito dedicada, até mais que eu era dedicado, mas eu precisava de motivação das coisas que eu gostava, e ela não. O que desse para ela, ela ia executava e estudava. Ela era um exemplo extraordinário de dedicação, e essa dedicação levou ela a trabalhar para o governo americano num projeto da NASA. Hoje ela mora na Califórnia, Pô, fantástico e isso. os primeiros passos dela, ela não acreditava tanto nela assim, e eu empoderei ela, mas todo o mérito é dela, porque foi ela que executou e foi ela que correu atrás. Então, o primeiro passo, ela não queria entrar na NB antes de terminar o terceiro ano, porque ela não acreditava nela. Eu fui lá e escrevi ela no curso. Ela passou. Uhum. Não terminou o terceiro ano e foi a única aluna que fez todas as matérias e não reprovou. Aí só formou 5 pessoas na época. Ela formou em geofísica, fez o mestrado, fez o doutorado e o artigo que ela publicou, ela estava pensando em publicar no Brasil e estava em dúvida em publicar fora. Aí eu incentivei ela, publica, você não tem nada a perder. Aí a gente conversou com professores que viabilizaram o custo, né, do artigo através da FAP, acho que era a FAP na época, e quem corrigiu o artigo dela foi um pesquisador da NASA. E no primeiro momento ela não foi bem nesse artigo e esse pesquisador deu a sequência de passos que ela precisaria fazer para ela melhorar. E ela foi lá, deu todo o sangue e depois de quase um ano, ela republicou. E esse pesquisador da NASA convidou ela para trabalhar lá no JPL, lá perto de Los Angeles, em Pasadena, que é um dos principais, e o de Houston também, né? Só que ela não quis trabalhar lá porque tinha um risco, né? Porque você tem que concorrer com os americanos e os americanos têm prioridade. Aí começou a pandemia, ela ficou com mais medo e procurou lá na Califórnia um centro de pesquisa que tem um professor da NASA também. Aí ela passou nesse processo e depois que ela terminou os 2 anos, ela foi convidada para ir para o JPL, mas ela descobriu que ela não poderia botar no currículo que trabalhava na NASA. Então, porque só os americanos podem. Então, se você não é americano, você não pode dizer que você é funcionário da NASA. Então, tipo, seria uma experiência que nem contaria Isso que a gente tá tanto. contando é privilegiado, então. Não, tipo, é aberto, assim, a informação, só que como que é uma espécie de pós-doutorado, e aqui no Brasil é como se fosse um estudante, lá é um empregado, Uhum. então você trabalha para eles, faz tudo tendo acesso a dados deles, e mesmo assim você não pode dizer como experiência, porque é uma espécie de concurso público, né? Então, você teoricamente é funcionário da NASA se você é americano ou se foi naturalizado e passou pelo concurso. E hoje ela trabalha com os algoritmos da NASA, tem acesso a muitas coisas da NASA antes do que todo mundo, ela que programa algumas coisas. E o professor dela, o pesquisador que trabalha junto com ela hoje, é um dos mais respeitados do mundo. Então, ela está trabalhando na NASA de uma certa forma, talvez ela vai, mas ela não. Ela tem uma sala com a vista para a praia, então ela está pensando na qualidade de vida também. Ela tem uma sala num lugar que é incrível, na praia, e JPL não teria essas regalias, e no final das contas ela vai trabalhar da mesma forma, né? Então não vai mudar muito, é só a questão do nome. E vendo isso,
que eu fui empoderando ela, que eu pensei em criar algo na área de mentoria. E o principal ponto é que quando você faz uma consultoria, você diz para quem está recebendo a consultoria que você tem que fazer tais e tais passos. Depois você desaparece. O mentor não. O mentor te acompanha do início à entrega do resultado. E esse é um ponto importante, né? Que a gente foi invadido ultimamente na internet por vários consultores de pessoas que formaram, fizeram mestrado, doutorado, não têm experiência e começaram a dar aula com experiência técnica. Essa experiência técnica é importante, mas o que conta lá no resultado é o somatório com a experiência. E muitas vezes a experiência por si só também não adianta se você não tiver métodos e dados para orientar seu resultado. E foi aí que a pandemia pesou também, eu vendo a realidade dos médicos. E quando os médicos entraram na pandemia, eles já tinham uma rotina pesada, que eles trabalham muito, e como já existe um peso social sobre eles, eles acabam tendo um peso de gastar muito dinheiro, e para manter essa status social, eles trabalham muito, às vezes chegam a trabalhar mais de 100 horas por semana, e às vezes eles gastam tudo para manter esse status social, e nem veem como diminuir essa quantidade de horas. E a forma que eles têm para sair desse looping de trabalhar muito é passar numa prova de residência que depois que você termina a graduação para você se tornar especialista. Nas áreas mais difíceis, por exemplo, dermatologia e cirurgia, é muito mais difícil do que passar em medicina. Então, para quem já passou em medicina e achava que a vida estava resolvida, descobriu dentro da faculdade que não. Terminou a graduação, viu que a vida que ele idealizava não seria tão fácil assim. Precisaria passar em outra prova, outra jornada. E mesmo depois, quando passa, ainda é diferente do que era 30 anos atrás. Né? E nós criamos a MentorMed, fizemos as primeiras validações, né, em B2C só para testar algumas dores, mas como a gente já sabia que B2C é muito caro o marketing, a gente meio que focou em usar as faculdades como vendedores, aí um B2B2C. E aqui em Brasília, a gente tentou algumas vezes, viu que seria uma coisa mais difícil, a gente foi indo para os lugares que tinham menos acesso a práticas médicas. Então, a gente conseguiu até conversar com alguns, mas aí a gente viu que era mais fácil dar mentoria do que dar um curso online. E como mentoria é algo que só era uma ou duas vezes, a gente viu que não valia a pena. Então, a gente começou a pensar em pivotar para focar em cursos online. E como a gente pensou em descentralizar, pegando médicos no país inteiro, a gente começava a alimentar mais de um lado do que quando é os dois lados do marketplace. Então, a gente conseguiu vários médicos no país, mas como eles já estão nessa rotina de passar na residência e criar um curso, foi mais difícil de ter a quantidade suficiente de cursos prontos. Então, essa parte de cursos online ainda está meio que um stand-by. E agora a gente está mais focando, não totalmente pivotando, mas deixando em stand-by a parte de cursos online, por exemplo, tipo um Gran Cursos, uma estratégia com cursos, e pegando os grandes produtores de conteúdos num modelo white label, que é, por exemplo, um grande produtor de cursos na área de medicina. Ele já tem mais de 50 mil seguidores. Mas como só seguidores é a métrica de vaidade, a gente pega dados da receita, combina, vê que ele já teve tal faturamento, então ele já fez pelo menos um 6 em 7. Então, a gente já consegue juntar dados para ver qual que é o marketing mais barato para a gente, né? O CAC de um modelo mais de usar o mentor que já tem o curso, já tem autoridade, para ele usar a nossa plataforma, que é a nossa tecnologia. E o nosso principal diferencial é que usando esse modelo de descentralizado, é que um cursinho tradicional, quem dá aula é o primeiro lugar. Mas para a maioria das pessoas isso não vai ter tanta utilidade, porque você tem várias dificuldades que quem passa em primeiro lugar não tem. Então, o que a gente faz é fazer um mapa comportamental do aluno e desse especialista e faz um match utilizando inteligência artificial com perfis parecidos. E esse match com esses perfis faz com que o aluno tenha mentoria com alguém que já passou pelas mesmas dificuldades que ele. Então, você está tendo a mentoria de alguém que já passou por uma jornada de sucesso que você quer chegar. E tendo mentorias também até lá no Inova Summit e com o Godoy, Bom, a gente vai trazer ele aqui também. a gente está
copiando a tecnologia para validar uma hipótese de uma outra marca, que é a MentorVest, que a gente conecta o aluno do ensino médio com profissionais de várias áreas e conecta fazendo esse match também, com perfis parecidos. Então, por exemplo, o aluno não sabe o curso que quer. Então, a gente indica várias áreas com perfis parecidos para ele ver a realidade nua e crua do mercado. E, por exemplo, um aluno que formou aqui na Universidade Federal, aqui em Brasília, na UNB, que ele já está há 2 anos desempregado porque a realidade do mercado não tá tão boa. E se não tem demanda e oferta, esse aluno do ensino médio já está vendo como é que é a realidade nua e crua do mercado. Uhum. E como o Brasília tem uma questão muito de concurso, às vezes até tem uma demanda, só que vai pagar tipo R$ 1.500, R$ 2.000. E o pai prefere que o aluno fique estudando para concurso. Então, a gente tem esse cenário em Brasília. E como é algo personalizado, a gente faz as perguntas sobre se você passar nessa faculdade e não conseguir emprego de tal faixa, você vai estudar para concurso? Sim, então a gente vai direcionando com algo mais personalizado. E a gente, se ele quiser o concurso, aí a gente está criando uma outra marca chamada Jornada dos Concursos, que a gente vai validar e de acordo com o que der um retorno melhor, a gente vai focar em uma dessas 3 marcas. E essa jornada dos concursos faz a mesma coisa, conecta o concurseiro com o servidor público que já teve sucesso e os dois têm perfis parecidos e a gente faz o match usando inteligência artificial. Eu brinco que é o Tinder da carreira, e só que você não se baseia só nos dados de pessoas próximas, então você se baseia na realidade nua e crua do mercado. Então, por exemplo, eu mesmo tendo facilidade, passar em concurso para mim era fácil na época, hoje não seria. Eu teria que parar para estudar, mesmo sendo fácil para mim estudar, teria que dedicar uma carga horária muito maior hoje do que era no passado. E isso é importante, né? Porque muitas vezes os pais são servidores públicos e influenciam os filhos de uma forma enviesada, como se fosse obrigação. E eu vejo muitos amigos que estão mesmo passando por depressão, como se eles fossem capazes, mesmo depois de ter formado na NB. E até ter um psicólogo ajudando esse aluno é um processo importante. Então, a gente tenta ajudar, sendo os primeiros gatilhos, mas quem vai resolver mesmo é o mentor, é o psicólogo. Então, e também esse mentor, ele também dá aula também. Então, ao invés de ser o modelo tradicional, que é o cursinho que está dando aula, ele está tendo aula também de alguém que já passou por essa jornada. E eu até brinco que startup é foguete, e todo mundo fala que foguete não dá ré, mas foguete explode. Muito. E E dá ré também agora. e muita gente acha que é foguete e nem é. Muita gente fala que a minha startup é tração. Não, tração não. Tração tem que crescer uma porcentagem por mês para ter a velocidade suficiente para não cair mais. E mesmo assim pode cair. Ela pode chegar pertinho da velocidade de escape para sair da Terra e ainda assim cair. E realmente as dores mesmo de um startupeiro, né? Você se apaixona pela ideia e esquece de quem realmente vai fazer sua empresa crescer é o cliente. Então, focar na dor, focar no cliente é o processo importante. E mesmo sabendo disso, a gente se esbarra em novidades, porque tem a questão do time também, né? Que foi a questão da minha primeira startup, que os funcionários que eram o combustível de foguete conseguiram um emprego em áreas melhores, porque eles são muito bons. E eu enxerguei isso antes e a capacidade deles mostrou isso no mercado, né? Eu ajudei eles a melhorarem a experiência e o mercado absorveu eles. E a questão do Venture Capital é muito importante também, né, para startup, porque ela faz parte do combustível do foguete, mas não só isso, porque as pessoas fazem um peso muito maior sobre esse combustível de foguete do que o próprio dinheiro. Então, às vezes, o dinheiro te faz contratar de forma muito apressada para crescer rápido, só que cresce sem a estrutura de foguete. E acho que o exemplo de foguete talvez limite em alguns pontos, mas ajuda a gente a ver uma comparação de quão difícil é ser bilionário. E eu acho que talvez o timing agora é ser mais nichado, é ouvir o cliente de uma forma mais específica e conseguir ter um feedback mais adequado a um perfil menor, um mercado mais endereçado. Assim, foi
fui levantando vários pontos aqui para perguntar sobre isso. Eu acho que a primeira coisa que faz sentido aqui é como que é a tua visão, essa tua experiência de você tocar e tentar validar, né, mais de um projeto ao mesmo tempo, que eles não estão na mesma linha, né? Eles são. Eu também acho que eles não são concorrentes, né? Mas são projetos paralelos. Tipo, a minha experiência já na área de educação e ter feito um curso de licenciatura já ajuda. Então, a experiência de ser também do conselho de EdTechs, eu sou conselheiro a convite da Natália Keldai, que está em Harvard agora, EdTech e Meetup. EdTech Meetup, e ela é uma gênia, assim, ela Sim. fez um trabalho excepcional e aprendeu o que ela conseguiu fazer aqui em Brasília com a área de educação, me incentiva a fazer. E a questão de você entender que é para aprender rápido, que se for necessário deixar as outras de lado e focar em uma, é um ponto importante. Então, a questão de sempre estar disposto a aprender e ver que o erro é um processo de aprendizado. E pode ser que tudo dê errado também, faz parte, né? Não tá... Por isso que o concurso é a minha segurança. Para a minha realidade que veio de escola pública, eu já quase passei fome, tipo, é a questão de eu trabalho de 19 à meia-noite e 50, então tenho todo o horário comercial para startup e quando eu estou no trabalho, eu estou focado em resolver os problemas do trabalho, ajudar o banco a melhorar a rotina do banco, mas a minha experiência com startup ajuda o banco. Uhum. E a minha experiência com o banco ajuda na startup. Então, é um caminho de duas vias que ajuda tanto a startup quanto o banco. E validação é validação. Aí entra a questão de você tentar ser mais humano e ouvir as pessoas de uma forma mais humana. E eu acho que uma coisa que fez muita diferença de acabar sendo um pouco mais empático foi, tipo, entender os ensinamentos de autoconhecimento. Eu acredito em Deus, isso que fez muita diferença, mas o que eu gosto muito da Cotidiano é que, mesmo com pessoas com várias posições políticas e religiosas, tem um equilíbrio emocional e de autoconhecimento tão grande, e isso fica muito claro quando eles colocam pessoas no centro de Pessoas, tudo. produtos, receita. Pessoas, produto, receita. E pessoas é o maior e é o centro. Isso, para mim, é a ponte para tudo, porque eu sou especialista em inteligência artificial, já trabalho há 13 anos com inteligência artificial, e eu foco em ser estratégico e mostrar que a inteligência artificial é uma extensão da inteligência humana. Ou seja, sempre vai ser de pessoas para pessoas. Uhum. E eu tento usar esses instrumentos como validação em tudo na minha vida, né? Então, no primeiro momento, assim, tipo, eu era tipo o Young Sheldon, assim, na igreja eu questionava, por exemplo, o pastor, as pessoas, se é livre-arbítrio, então não é como todo mundo fala, tudo é vontade de Deus, então não é, isso é contraditório. E eu sempre procurei respostas e nunca achava as respostas, até que eu fiquei muito tempo assim, sem um vínculo tão grande assim com a religião, não ia para a igreja e hoje ainda não vou. Mas aí a questão da startup, de pensar mais em execução do que teoria, me ajudou também a entender a religião. Que aí, do nada, assim, eu já estava quase assim, pensando mais de forma mais como um ateu do que crendo em nada. Fiquei quase 10 anos, assim, mais com o pensamento em ateu, mas mesmo assim, eu agia com bondade e respeito às pessoas. Mas eu não entendia ainda o que era de fato empatia. Até quando tipo, eu comecei a sentir tipo, a presença de Deus de forma inexplicável e para mim tudo começou a fazer sentido. Então, por exemplo, eu acho que espiritismo, ter várias vidas, pode ser tudo possível ao mesmo tempo. Então, tipo, eu abraço todas as religiões e o que eu não entendia antes de ciência ser contraditório com a religião, hoje eu entendo que Deus criou o Big Bang, tudo era escuro, aí na Bíblia fala que e houve luz. Então Deus criou as condições para ter luz, pronto, e ele fez só isso. Aí o livre-arbítrio está aí, porque ele te deu a vida e te deu as condições iniciais para você fazer o que você quiser. E aí eu pensei assim, como as pessoas exigem muito, pediram muito para Deus. Aí eu pensei assim, caramba, eu preciso ter empatia até com Deus. Ele me deu a vida, me deu o livre-arbítrio, estou pedindo coisas
que vão contra o livre-arbítrio. Aí foi aí que eu passei a olhar assim para todas as pessoas, né, com mais empatia, e foi aí que eu comecei a tentar entender um pouco mais sobre o cérebro, e agora eu levo isso também para a inteligência artificial, que gostei muito da discussão de vocês sobre inteligência artificial de uma forma muito consciente, pensando no lado humano, Sim. que para mim é crucial. E eu não acho que a gente vai chegar no AGI, porque a forma que enxerga um cérebro é porque tem um viés de visão, de parte mais da visão do humano, né? Você consegue enxergar o que do cérebro? Uma nuvem de elétrons e você não sabe realmente como funciona o cérebro. Como funciona o cérebro, só Deus sabe. Então, isso abre margem para qualquer um especular o que quiser sobre a inteligência. A minha percepção é o quê? Que a gente está vivendo um processo de desrevolução industrial. Que as pessoas foram treinadas a trabalharem que nem robôs e os robôs estão tomando de volta empregos que deveriam ser delas. Então, o nosso modelo de educação também. Ele é um modelo que a gente é tipo robôs de decorar. E uma base de dados de conhecimento é importante, mas elas por si só não resolvem problema de ninguém. Por exemplo, uma reportagem que eu vi no jornal daqui de Brasília, de alguém que decorou a Constituição. Aí eu pensei assim, uai, o nosso cérebro não é um pendrive, por que que isso seria algo tão brilhante assim? E aí eu vi os vieses da educação, de a gente ser treinado, e isso prejudica muita gente, porque se o seu cérebro não dá conta de seguir essa regra, meio que você é uma pessoa que não vai ter sucesso no trabalho. Isso é algo que me incomoda. Então, é por isso que eu poderia até ganhar mais dinheiro em outras áreas, mas eu prefiro continuar na algo que tem a ver com o meu propósito, que é algo que eu quero mudar, é a educação. Quero, primeiro, ter uma renda passiva boa, ter uma segurança financeira, uma liberdade financeira, e a partir disso me dedicar a projetos sociais na educação. E como que eu enxergo a inteligência artificial hoje? É que ela é um potencializador de déficits humanos, porque a gente evoluiu para sobreviver na selva, por exemplo. Para aprendizado, a gente evoluiu para ver pequenas variações. Então, por exemplo, eu estou aqui tentando estudar. Aí aparece um bichinho lá. Aí eu olho. Isso poderia ser uma possível ameaça na selva. Então, essa pessoa desatenta, na verdade, ela está fazendo o natural do cérebro dela de milhões de anos de evolução. Então, as poucas pessoas que conseguem estudar é porque teve um certo desvio do cérebro de um tempo muito recente. Então, a gente está meio que, de certa forma, separando a sociedade em quem consegue decorar as coisas e quem não consegue. E meio que a inteligência artificial vai tirar esse gap e vai ajudar as pessoas que conseguem ser mais executoras, mais focadas em resolver problemas, mas a educação precisa evoluir também junto, né? Então, uma comparação que eu faço é, a gente usa, por exemplo, o computador que ganhou em 97 do campeão de xadrez na época como um exemplo de inteligência, mas não é, ele não é inteligente, ele só está executando um conjunto de passos que consegue validar mais rápido. Por quê? Porque a nossa memória de curto prazo é muito pequena. Por quê? Porque a gente evoluiu para economizar energia. O nosso cérebro consome 20 watts. O chat GPT consome milhões. Então, é uma comparação não tão muito justa, né? Então, e mesmo assim, o nosso cérebro tem uma capacidade de armazenar muitos dados, mas aí armazenar significa o quê? Guardar dados, ou seja, tipo um pendrive. A gente precisa diferenciar essa questão de você executar e resolver problemas de armazenar dados. E no primeiro momento, a gente vai usar essas bases de dados para gerar novos conhecimentos usando IA. E talvez no futuro a gente pode melhorar tanto que a gente não precise tanto nem criar mais nada e só aproveite a vida. Mas ainda assim eu não acredito numa superinteligência que vá superar o humano. Porque eu tenho uma hipótese que o poder de processamento do cérebro ele é muito mais químico, e a minha linha de raciocínio veio porque vem da emocional. Por que emocional? Porque o cérebro é muito mais emocional do que racional. Tanto é que o cara mais rico no mundo é dono de marca de luxo. E eu até meio que fico testando essas coisas algumas vezes. Por exemplo, a minha irmã deu uma blusa para mim da Michael Kors. No primeiro dia de evento de apresentação de startup, eu fui todo normalzinho, bem assim, parecendo estudante. Aí eu fiquei sentado lá no meu canto,
como o meu ICP não era tão focado para aquele evento era mais geral, meu aluno de medicina não ia estar lá, eu fiquei testando para aprender a vender um pouco mais. Uhum. E as pessoas não vinham até mim, eu fiquei lá na frente puxando as pessoas. As pessoas, a maioria passava direto. No segundo dia, eu fui de terno com a blusa da minha startup, que tem a logo. Aí eu fiquei sentado e mais pessoas viram falar comigo do que eu fiquei em pé. No terceiro dia, eu fui com a blusa da Michael Kors, que a minha irmã comprou por $30, só que essa blusa custa mais de R$ 1.000 no Brasil. E eu fiquei sentado e não falei com ninguém. Aí, tipo, veio muito mais pessoas falar comigo. Então, tipo, eu vi que essa questão de autoridade de marcas dá esse respaldo para as pessoas. Mesmo que eu tenho vários banners com texto e eu levei um banner sem nada, só com a logo, só para testar essas hipóteses e testar minhas habilidades de venda. E foi bem legal, assim, eu consegui aprender algumas coisas também, já sabia de algumas coisas. E eu sempre tento aprender um pouco também dessa questão de empatia, de enxergar as pessoas de uma forma mais humana. E eu sempre tento levar para essa linha humana de aprender rápido e se der errado, deu. Faz parte da vida, faz parte dessa maravilha que é a grande possibilidade de coisas, né? Cara, assim, bem mind-blowing, né? A gente entrou num papo super filosófico aqui. Inclusive, você comentou que você junta ali a pessoa que já passou pela experiência ruim, né? Ou pelas dificuldades da vida, um cara que está hoje com as mesmas dificuldades, precisando da ajuda. E isso traz uma conexão. O nosso, coincidentemente ou não, né? O nosso programa aqui é justamente com esse intuito de trazer as dificuldades que as pessoas passaram e, claro, a gente dá o espaço para ela comentar como ela conseguiu quebrar esse desafio, né? Como é que ela conseguiu passar essa barreira. Pra galera que tá do outro lado falando assim, putz, tô passando com uma dificuldade XYZ e eu consigo me conectar com aquela pessoa, com aquela experiência, com aquela história. E, ou evitar que aquele problema aconteça, ou corrigir quando o problema já tá acontecendo, ou às vezes procurar. A gente já tem alguns feedbacks de pessoas que estão assistindo o programa, que foram buscar o nosso convidado para falar, putz, eu tô passando por uma situação parecida com essa, como é que eu quebro esse desafio? E aí eu queria que você contasse algumas experiências de fuck-ups, de algumas dificuldades que você passou, pra galera que assiste, né, seja seu público, né, que é sempre muito aberto, possa se conectar a esse problema, essa dificuldade que você passou, e possa ou te procurar, né, ou procurar a gente, ou às vezes assistir a resolução, né, de como você fez para resolver esse problema, para trazer para a realidade delas, que isso também acontece bastante, né? Então, assim, você fala que o seu ponto alto ali é entendimento de pessoas, entender comportamentos e tudo mais, e isso demanda tempo, demanda muito estudo e tudo mais. Como você conseguiu trazer isso para tua realidade de business, né, de negócio, e quais foram as maiores dificuldades que você foi encontrando ali dentro dessa jornada? Eu comecei a estudar neurociência faz 18 anos. E o gatilho foi a inteligência artificial, né? Para entender como funcionava o comportamento das pessoas. E em 2010 eu fiz um curso de psicologia na UNB. E isso ajudou a ter mais ferramentas, né? Então, quando eu fui para o mundo das startups, que eu fui de fato entender a grande diferença do que plantam na nossa cabeça nos modelos tradicionais de empresas e nas escolas. O principal ponto é você poder errar. E a diversidade faz com que seja fácil errar. Ou seja, o caminho de aprendizado é errando, não tem jeito. E meio que a escola punia quem errava, a empresa, todo mundo tem medo de inovar porque não pode errar. Você quer garantir seu emprego, tu não quer que você pode ser promovido, mas tem um certo limite de quanto que você pode errar. Você tem que ser promovido acertando. Isso é um mundo totalmente diferente de uma startup. E é por isso que uma grande empresa cria um spin-off ou compra startups. Porque a cultura de uma empresa, ela é fundamentada em pessoas. E se
a hierarquia faz com que as pessoas fiquem com medo, inovação vai ser Muito difícil. algo muito difícil de ser realizado. E mais difícil ainda de você, por exemplo, a pessoa falar, design thinking, tá, faz lá um processo de ideias e joga para outras pessoas aleatórias executar. Aí já começou errado. Então, se a pessoa que vai fazer o design thinking não ouviu ninguém, só é na cabeça de gestores que essas ideias vão ser teoricamente validadas de grandes executivos, a experiência de 30 anos desse executivo vai se tornar porque ele está 30 anos fazendo mais do mesmo. Ou seja, ele não aumentou o seu poder de somar conhecimentos. Esse, para mim, é um ponto importante. Habilidades complementares e somar conhecimentos. Que quando você está disposto a errar e abaixar seu ego e ver que você, tipo, por exemplo, no meu caso, eu já passei por muitas montanhas russas de aprendizado, de você, eu aprendi tanta coisa nesse ponto. Aí eu tento aprender com outra pessoa que sabe mais que eu não achava. Aí eu tinha que procurar nos artigos dos Estados Unidos. Aí cheguei a ler 100 artigos para entender uma coisa e ver que até mesmo, por exemplo, na questão da inteligência artificial, está todo mundo enviesado procurando uma AGI. Pode ser que nunca vão achar. E para a realidade desses perrengues que a gente passa, é muito importante você ouvir quem vivencia essas dores. E eu acho que uma mais importante foi que eu criava algo que para os alunos eram impactantes, mas para o pai, ele pagava, eu quero pagar tanto, é pouco, é o que vale. Ele achava que tinha mais entrega de valor na mentalidade vestibuleira da escola do que algo que vai fazer o aluno realmente aprender e criar um gatilho mental para a vida toda de um exemplo. Eu até cheguei a criar um funk para uma aula de matemática. Por exemplo, uma aula de análise combinatória. Você coloca aqui um suco num liquidificador e bota outro liquidificador com o mesmo suco, com as mesmas frutas. E em um você coloca a primeira laranja, no outro você coloca primeiro, por exemplo, uma acerola. Aí você bota a acerola lá no segundo, nesse primeiro, e a laranja nesse. Você bate os dois liquidificadores, você vê que a cor fica a mesma, ou seja, você não vai ter diferença de cor nem de sabor, porque a ordem não faz diferença. E esse é um gatilho que eu criava. A ordem não faz diferença, então é combinação. E aí eu, mesmo nunca ter gostado de funk, eu tentei me colocar no lugar das pessoas, dos jovens, que eu já sou um pouco mais velho que eles, que eu só gosto mais de pop, rock, eu adoro cantar no karaokê e juntei tudo. Tentei ter essa simpatia e eu criei esse funk assim. Olha a combinação, quando ela faz suco de laranja e limão, não importa a ordem, combinação, são... Aí, tipo, esse negócio fica na cabeça e não sai. Total. Tipo, aí é um gatilho mental, não dá branco na hora da prova. E era assim que eu pensava em educação. Tipo, você estuda lá 5 minutos, vê o conceito, vê como isso serve para alguma coisa e vai passar 30 minutos treinando, brincando, errando, vendo para que serve isso. E isso vai servir para resolver problemas. E meio que o nosso modelo de educação não foi criado para ser assim, foi criado para ser um pendrive. Então, essa cultura de aprendizado e de errar para aprender está muito relacionado a essa questão de a gente não ser pendrive. Vai para a rua, conversa com seus clientes, conversa. Se você não tem startup, você quer ser um bom funcionário na sua empresa, pede para o chefe, eu quero conversar com os clientes, eu quero ouvir. Se ele não deixar, eu quero os dados das conversas. Então, tente de alguma forma transformar isso em dados de dores do que o mercado realmente precisa. Como você sente essa diferença, né, entre usuário e cliente? São coisas diferentes, né? E normalmente no começo da jornada a gente põe tudo no mesmo liquidificador. Não, é engraçado isso, né? Porque eu sou de área técnica, mas eu descobri que não era técnico dentro da graduação de computação, porque eu tinha facilidade de tirar 10 em todas as exatas e tirava 9 em humanas. E na UNB eu percebi que eu era o cara do meio de campo, que eu era bom técnico, mas era bom em humanas. Só que eu não vou chegar a ser o nível
extraordinário de matemática, porque eu reprovei uma matéria de álgebra na faculdade. Aí eu vi que era onde me separava da galera que é muito mais técnica do que eu. E para conectar esses pontos, eu acho que é o que a Cotidiano pregava, né? As habilidades complementares de você ter alguém que é técnico, alguém que é o comercial, que vai transformar a venda em emocional, e aí o cara que é o terceiro que vai complementar esse perfil, e hoje em dia tem o quarto também, né? Mas dependendo do, do nicho, acho que é ficar 3 ou 4 no máximo para as decisões de uma startup ser mais coesa, mas no final das contas, essa jornada de usuário tem que ser o menos técnica possível. Porque se você deixar o programador desenvolver a solução sozinho, ele vai desenvolver a solução. Quando terminar, ele vai descobrir que o cliente não queria isso. Ou seja, perdeu um tempo de desenvolvimento, vai ter que fazer tudo de novo. E às vezes, mesmo assim, ele vai errar de novo ainda, porque vai ter o viés de programação. E acho que tu tentar fazer a solução de forma meio que manual, às vezes tu colhe feedback mais do que tentando lançar o foguete sem você ter a estrutura de foguete ainda, né? Uhum. Então você meio que valida ali com a garrafa de plástico, bota água e faz lançar um metro de altura. Tá bom. Você tá aprendendo, não precisa já ter aquele peso mental de você achar que você tem que começar como foguete e combustível de foguete no primeiro dia. E não é. É tudo uma montanha russa. Perrengue, 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 certo uma vez. Perrengue, 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 dá certo uma vez. E meio que você precisa criar resiliência para empreender isso. E eu visitei a embaixada de Israel recentemente e eu vi a resiliência que eles têm de ser o lugar com mais startups proporcionalmente à população do mundo e um dos lugares com mais sucesso de startups no mundo. E a cultura deles é de aprendizado com erro. Então, desde criança, a criança sabe que tem que aprender com erro, que é para viver na escassez, no lugar que não tem água, pouco acesso a alimento por consequência, e ele tem que criar soluções inovadoras na escassez. É bem a filosofia de uma startup. E uma curiosidade também do marketing, né? Eu tendo acesso a vários cursos dentro da faculdade do banco, eu enxerguei o marketing mais tradicional e a evolução de tudo isso. Lá com o Kotler, ele começa explicando que o marketing tradicional era mais voltado de produto. Então, o que o Y Combinator usa do cabelo pegando fogo, na época, eles falaram assim, eu te vendo esse produto aqui. Por exemplo, a máquina de lavar. Tu tinha que lavar a roupa na mão, o produto lá que o cara criou sem conversar com o usuário tá ótimo, já é melhor do que eu tinha antes. Mas ao longo da evolução que foram surgindo softwares e as dores já não era só produtizada por cabeças de engenheiros, começou a ter um gap, que o cara demorava 1 ano desenvolvendo o produto e a pessoa não quer um produto, ela quer um serviço. Aí só vai perceber isso depois. E meio que a gente evoluiu de pensar como essa mentalidade mais quadrada de entregar coisas físicas e ouvir as pessoas para descobrir o que elas querem. Então, a gente evoluiu para algo que deveria ser óbvio, né? Eu vou criar alguma coisa, vou perguntar para as pessoas o que elas querem. E, às vezes, não é fácil, porque o Ford foi perguntar para as pessoas, elas queriam cavalos mais rápidos. Então, precisa também dessa skill complementar de não só ouvir, mas de ter a habilidade técnica de como você vai traduzir isso em uma tecnologia. E às vezes você tá muito cedo, por exemplo, era o meu caso no ChatGPT. E mesmo se fosse hoje, eu nunca ia ter condições, porque o Brasil não tem condições de criar um próprio ChatGPT para um aluno sozinho, ou às vezes até uma universidade sozinho. É um trabalho, talvez, conjunto bem grande, que, por exemplo, as universidades mais famosas, mais conceituadas, por exemplo, MIT, Harvard, Stanford, eles precisam das Big Techs para treinar os modelos. Ou seja, a gente está numa barreira de entrada tão grande para algumas coisas que é melhor você ver que não é viável para a ideia que você tem e desiste, aprende e vai para outra dor ou para outra necessidade. Há uns anos atrás, quando eu estava estudando sobre timing, que é uma coisa importante, vi o vídeo de um cara no TED Talks falando
que ele começou entre aspas, né, o YouTube 4 anos antes do YouTube e quebrou, com uma plataforma muito parecida e tal, com um sistema muito parecido, mas a galera não tinha internet suficiente para sustentar o download do vídeo, né, enquanto você estava assistindo o streaming. Hoje, qualquer celularzinho meia boca tem internet 4G aí boa que sustenta o streaming de um vídeo. Hoje, Netflix você assiste, né, num 4G ou 5G aí tranquilamente. Ele estava contando essa experiência, né, do timing, como o tempo ele é importante, né? Às vezes você pode, tudo bem que ideia, né, a gente costuma falar que não vale muita coisa, mas tinha demanda, tinha problema, tinha dor, mas não tinha, talvez, cultura, não tinha tecnologia suficiente, né? Tinha uma barreira de entrada ali muito grande para entrar. Você sente que isso impacta vocês hoje? Como você tem equilibrado essa balança do tempo dentro da realidade de vocês? Eu acho que hoje eu tô aprendendo e a gente só vai descobrir com os resultados, né? Então, tipo, se começar a vir resultados satisfatórios e eu voltar aqui para dizer, então tive resultado, tive um exit e acertei e errei por causa disso. Mas agora a minha hipótese eu tô aprendendo a focar mais, mas um ponto que é importante também ressaltar do livro do Nada Easy, esqueci como é que é o nome dele? Qual é o nome do livro? Nada Easy é Não o... sabia. Igor, se você puder aí botar na televisão pra gente, facilita aí nossa vida. Não, mas ele é muito famoso, deu um branco aqui, mas ele fala que o avô dizia para ele que uma ideia vale 50 centavos a bacia. E, de certa forma, isso é muito verdade. A ideia por si só não vai resolver o problema de ninguém. Sem execução, não serve para nada. Então, de volta naquilo que é de pessoas para pessoas. Transformar uma ideia em execução e talvez não seja viável. Porque lá no stories dele, ele botou abriu uma caixa de perguntas e alguém perguntou assim, já que ideia não vale nada, então me dá uma ideia aí de uma coisa que eu possa executar. E a ideia que ele falou é criar uma concorrente para as operadoras de telefonia. Só que aí ele cometeu um erro técnico porque ele não é da área técnica, porque a barreira de entrada para tu criar uma infraestrutura para a tecnologia é brutal. Uhum. Então, tipo, não tem como, é uma ideia que nem é executável. Então, tipo, não basta entender que uma ideia por si só não vale nada, mas tu tem que ter algum know-how para ver que é possível executar. Por exemplo, uma coisa que poucas pessoas sabem é que o timing do Netflix aconteceu muito tempo depois que eles começaram. Eles começaram meio que no modo mais analógico. Uhum. E a criação de algumas tecnologias possibilitaram ter o mundo que a gente tem hoje. A primeira delas foi o Google File System, que é uma tecnologia de sistemas distribuídos de arquivos e de guardar dados, que a partir dela foi criado o Big Data. E não foi o Google que criou a tecnologia que propiciou, foi o Yahoo que criou o Hadoop, que possibilitou uma tecnologia de armazenar dados de forma global e facilmente acessível. Essa tecnologia já existia nos mainframes que só grandes corporações, ou seja, quem tinha muito dinheiro conseguia pagar milhões num super servidor que é o mainframe, que é da IBM. E o Banco do Brasil já tem essa tecnologia há muitos anos, e o Banco do Brasil já usa há 40 anos inteligência artificial num nível absurdo. Só que o grande asterisco, a grande advertência que a gente precisa dar para a inteligência artificial é que ela é o quê? Ela é a automação do quê? Da estatística. Então, se você tem poucos dados, você não consegue ter uma qualidade do que vai sair. E muita gente chama que é uma máquina de processar. Se você coloca lixo, vai virar uma máquina de processar lixo. Vai sair lixo. Ou seja, se você tem poucos dados, ou se esses dados não representam de fato o que o cliente quer, ou seja, você não foi assertivo nas perguntas, os dados não servem para nada. No caso do Banco do Brasil, é praticamente um censo, tem acesso de praticamente todos os brasileiros. As pessoas economicamente ativas estão no banco. Tanto é que isso se resume no que eu gerencio no período da noite. Eu gerencio o asset de 1,5 trilhões de reais. É o maior do Brasil. E
ter acesso a essas tecnologias me fez entender que o time para as startups foi em 2008, que foi quando foi criada essa tecnologia, depois que começou a melhorar o mobile, começou a melhorar a internet, e lá nos Estados Unidos a internet melhorou em 2008, aqui no Brasil foi mais em 2012. Então, as primeiras startups aqui que começou em 2012 e foram resilientes para sobreviver, começaram a colher resultados lá, tipo, em 2017, 2018, que foram lá os primeiros unicórnios. Então, tipo, é validação, é ouvir pessoas, mas só isso não é suficiente. Nunca é só isso, né? Sempre tem uns asteriscos a mais, né? Pode pôr muito asterisco. Por isso que habilidades complementares e tá disposto a aprender como você fez, né? Você contou que você encheu o saco de um monte de gente e você teve acesso de graça a muitos mentores sendo insistente. E isso fez a sua carreira ter sucesso, porque você foi o cara que botou a pele para jogo, skin in the game mesmo. Ó, eu vou falar pra você, custa caro, viu? Não, e aí E dói. Não, e aí que é importante essa questão de dor. Eu comecei a ver os amigos por causa de concurso com depressão e a questão de saúde mental é muito importante. Então, você entra num jogo de skin in the game, você tem que validar se a sua saúde mental vai dar conta disso. E isso acho que é talvez a primeira prerrogativa de você entrar em qualquer coisa de alto rendimento. Seja ela startup, seja ela concurso ou seguir uma carreira que você acha que é compatível com seus sonhos. Aí eu faço uma advertência que eu percebo muito hoje em dia, que é você se fazer a pergunta: qual é o peso mental dos seus sonhos? Você dá conta de executar esses sonhos? Uhum. Execução é o principal, mas você tem que avaliar e desenvolver autoconhecimento para você saber se isso faz sentido para a sua realidade. E, por exemplo, a minha. Eu comprei apartamento no plano, saindo da escola pública. Isso é algo que não é tão fácil, né? Para quem veio da minha realidade. E mesmo assim, eu não consigo me comparar, por exemplo, a alguns amigos que eles acham que se passasse no Senado, eles conseguiriam comprar uma casa igual os pais deles têm, porque eles são servidores públicos. Traduzindo em números, né? Um apartamento, por exemplo, de 150 metros no Noroeste, custa 2 milhões. Os pais têm esse apartamento porque, na época, lá era mais fácil, passando no concurso até com salário menor que o do Senado. Só que se alguém passar no Senado com salário de analista de Senado, que é 20 mil líquido, isso não seria suficiente nem para pagar a prestação, porque a prestação de um apartamento de 2 milhões é 20 mil por mês. Ou seja, a pessoa teria que ganhar 60 mil líquido para conseguir pagar um apartamento de 20 mil por mês. Além de você ter que juntar para a entrada. Então, o ponto central é: sua saúde mental vale mais que qualquer coisa. A premissa tem que ser desenvolver autoconhecimento. E se você tem as outras skills, procure pessoas que complementem as suas habilidades e façam um vesting para elas aguentarem e a sua empresa não afundar, porque startup é um jogo difícil. Só que concurso é um jogo tão difícil quanto. Então, talvez é melhor você criar uma startup do que estudar para um concurso. E eu estou falando isso de forma tão sincera, que eu até tenho empresa de concursos, né? Então, dá para ver que a questão humana, para mim, pesa mais. Eu poderia estar vendendo a minha empresa de concurso, falando: não, qualquer um vai passar. É só você ter alguém com perfil parecido. Não é. Às vezes, você não está preparado para entrar numa guerra. E meio que está se tornando uma guerra passar no concurso de um fenômeno de escassez. A gente está com um governo que é mais fomentador de concursos e acho que talvez agora é o momento de aproveitar, talvez se trocar vão meio que fechar as portas, mas você tem que avaliar se a sua saúde mental é compatível com o concurso que você quer. Então, talvez é melhor você entrar num concurso mais fácil, ou talvez, se você é um aluno da UNB, ou de alguma federal, ou de qualquer outro lugar que você consiga criar uma startup em paralelo, aprenda, porque essa experiência vai fazer diferença. E eu vi isso com os colegas que vieram aqui, né? Que criaram a startup do... Qual era o nome? De aulas particulares. A Tutory? Tutory não, o outro, que eles lançaram um vídeo
daquele joguinho lá, como é que é? O Roblox, Da Colmeia? Colmeia. E Depois virou Simplicode. virou Simplicode. E hoje, tipo, eu não tenho certeza se isso realmente seria verdade, mas eu acredito que a experiência deles com startup fez com que eles conseguissem um emprego que pagasse quase 100 mil líquido por mês por causa da experiência de startups, porque eles jogaram 100% da vida deles na startup e como eles não tinham experiência sem ser startup, talvez ele não conseguiria emprego depois de ter desistido da A gente startup. teve esse debate aqui no... Aí eu acho que é muito válido você criar uma startup em início de faculdade, porque principalmente as federais, elas não te dão uma experiência de mercado, elas te dão teorias. E acaba que tem um viés de uma faculdade federal que o professor, às vezes, nunca trabalhou. Ele emendou mestrado, doutorado e virou professor. E o que eu vi, que o impacto que a Cotidiano teve, foi também que o impacto que as empresas juniores teve. Que muitos dos empreendedores de sucesso que passaram pela Cotidiano foram, de alguma forma, com essa veia empreendedora das empresas juniores. Eu acho que, para quem é aluno, que ainda está no começo da faculdade e acha que a vida é concurso, talvez seja melhor você pensar em ter uma startup para ter uma experiência, porque se o concurso der errado, você tem pelo menos alguma experiência, ou seja com estágio, ou seja com startup, para essa lógica de validação. Se o concurso der errado, você tem uma outra opção. Porque tem um peso muito grande para alguns amigos de meio que os pais serem servidores públicos e isso ser um peso mental, né? Então, acho que saúde mental é prioridade. Uhum. Assim, eu gosto de perguntar bem especificamente, assim, se você pudesse dar uma super dica, assim, se você pudesse compilar um conhecimento muito específico que você aprendeu aí no seu... Pode ser teórico, Eu vou pode ser colar aqui. Eu escrevi um artigo aqui com 7 dicas de... Manda Vou bala. usar o LinkedIn. Quem quiser me seguir no LinkedIn, é Lavoisier Ferreira. Inclusive, a gente costuma deixar o link na descrição do vídeo. Fica fácil, mas pode colar. Inclusive, enquanto ele está abrindo aqui, galera, se você tem alguma dúvida, seja sobre esse papo específico ou sobre o mundo da startup, o mundo do desenvolvimento de tecnologia, tá com uma dificuldade hoje, você pode comentar aqui nos comentários aqui do YouTube ou lá no direct no nosso Instagram. Comenta lá, manda uma mensagem, fala assim, putz, estou com essa dificuldade, estou precisando de ajuda, quero falar com um convidado, com o Lavoisier, a gente faz a conexão aí sempre que, que a pessoa que comenta chama a gente. Então, tá sempre esse canal aberto, pode chamar, pode mandar mensagem, a gente dá um jeito aí de responder e de conectar a gente. Então, já achou aí? Achei. Então, manda bala. É um texto introdutório para explicar a lógica, né? Então, eu começo dizendo que tudo é viés e validação. Por exemplo, uma empresa tem viés de lucro, mas ela pode somar esse viés a ser uma empresa com responsabilidade socioambiental. O exemplo é o Banco do Brasil, que consegue ser o banco mais responsável socioambientalmente no mundo. E já ganhou vários prêmios por isso. E por que tudo é viés e validação? Porque o cérebro é mais emocional do que racional. Por isso dizem que toda venda é emocional. A prova disso, no mercado é que o homem mais rico do mundo é dono de várias marcas de luxo. As empresas precisam estar orientadas a dados para entender o emocional das dores dos clientes. Muitas pessoas acham que startups não têm métricas. Entretanto, elas têm consciência desses vieses e focam em entender as dores dos clientes com vários métodos de validação. Praticamente todas as ações de startup são fundamentadas em boas práticas da Toyota. A metodologia Lean Startup foi inspirada no modelo de produção da Toyota e popularizada por Eric Ries no livro A Startup Enxuta. Então, para quem não conhece, essa é praticamente a Bíblia da startup. E essa mentalidade enxuta vai de contradição com essa mentalidade de conhecimento só é suficiente, só a experiência é suficiente. Não é. O mercado muda, você tem que se adaptar e a melhor forma é ouvir os clientes. E existem várias técnicas. Então, esse viés de executivos que acham que startup não tem métrica
É errado. A gente tem métricas mais reais para o mercado. Métrica e metodologia, né? As métricas e uma metodologia que é baseada na Toyota. E o que é a Toyota? A marca de veículos mais respeitada do mundo. Quando se fala em referência em veículo confiável, quem é? Toyota. Por causa dessa metodologia. Eles focam em aprender com os erros. E isso é muito visível nas fábricas deles. E aqui tá as 7 dicas, né? Eu já comentei também da questão do livro. Aí aqui eu acho que eu escrevi o nome dele aqui. Ah, não, foi em outro artigo. Aí a primeira dica é: tudo é um processo de validação. Não existe solução definitiva. Por isso, é preciso se adequar às novas realidades dos clientes. Ou seja, você criou um aplicativo, você pode ter novas necessidades que você vai precisar mudar. E mesmo que esse aplicativo, teoricamente, já atende o cliente, por questões de software, vai ser preciso melhorar. Por atualizações de segurança, por desempenho. E é por isso que o programador ainda tem emprego. E é por uma outra questão que se chama complexidade de tudo que existe na natureza. Porque a gente sempre vai gerar novos conhecimentos. Se fosse só o que está no ChatGPT, ele já seria suficiente para automatizar o emprego de todo mundo. Ou seja, o medo que a gente tem de automação não vai acontecer tão rápido assim de todo mundo perder o emprego. Não tem como. E o que os grandes pesquisadores falam é que você não vai perder o emprego para IA, mas você vai perder o emprego para um profissional que usa IA e meio que produz o dobro do que você produz. Então, talvez por uma questão econômica, o dono da empresa ou o executivo vai querer economizar. As outras dicas são: para se adaptar, é preciso combinar experiência e capacidade de ouvir os clientes para se adaptar às novas realidades do mercado. 4. Talvez a oportunidade está nos vieses. Por isso, hiperpersonalização de clientes é essencial. Por exemplo, viés é você ter tendência para alguma coisa. Uma empresa tem tendência de lucro, mas se ela tiver só tendência de lucro, ela pode deixar os funcionários no estado mental tão degradante que a maioria vai embora e a empresa morre. Empresa sem funcionário não existe mais. E empresa sem respeito no mercado, ela pode perder mercado por uma empresa que tenha outras responsabilidades e tenha mais impacto na sociedade. E o quinto é timing essencial. É preciso ouvir os clientes para saber se a tecnologia está no momento certo para ser usada. Que é, por exemplo, o caso do Netflix. Eles começaram de um modelo mais analógico, começaram a criar o streaming e só virou realidade muitos anos depois. Aí, como eles tiveram resiliência, a empresa sobreviveu. Mas, claro, é preciso ter caixa. E talvez você não tenha. Então, você precisa avaliar a sua realidade com cuidado e cautela. Conhecimento técnico é essencial, mas sozinho não resolve as dores dos clientes. Somente com teorias. É necessário criar um processo de validação para construir a solução e de manutenção para validar se a solução ainda é viável às necessidades dos clientes. E a última é a questão da ideia de não ser suficiente para nada, como um caso que eu já estava, acho que na Campus Party, em São Paulo, e um adolescente falou: eu tenho uma ideia, você quer comprar ela? Aí eu: pra que eu vou fazer com essa ideia? Não vai servir para nada. Aí ele: como assim? Eu falei para ele assim: a ideia só é o gatilho inicial da inovação, mas a inovação só se torna resultado quando pessoas adequadas àquele ideia de negócio conseguem executar e resolver as dores dos clientes. Uhum. E acho que esse meio que resume tudo, né? A gente conseguir criar um ciclo de validação para tudo, começando por você. Você dá conta? Isso é para você? Você tem os skills necessários? Aí você vai perceber que não. Então, você vai precisar de alguém com a habilidade complementar a sua, pelo menos uma pessoa. E se você for um cara técnico, alguém comercial. Se você é comercial, um cara técnico. E é preciso falar também que a necessidade dessa necessidade de ter alguém técnico é porque o mercado mudou muito e você precisa de tecnologia para o negócio conseguir ter um diferencial ou conseguir ser mais barato que os atuais concorrentes.
Muito bom. Eu acho que resume bastante coisa, né? Você compilar desse formato, né? Seria o Startup Enxuta 2.0 aí, talvez. Eu criei um título com esse... Eu sei, eu Você li viu, essa né? matéria. Aí, ele leu o artigo lá, eu fiz bem pequeno para não entrar em detalhes, mas se você ler os outros 10, estão todos conectados com essa lógica de startup enxuta 2.0. Bom, até pra gente encerrar aqui, acho que também é uma pergunta importante, e o que vem pela frente? Eu brinco assim, que, tipo, eu quero pessoas para somar. O que vem pela frente a gente vai construir junto, não sei. A ideia é, tô aqui para entrar no jogo e quem puder colaborar, a gente vai junto. Não sei o que vai ser, mas estudo e busco pessoas complementares para melhorar esse processo. Legal. Lavoisier, super obrigado aí pelo bate-papo. Obrigado. A gente faz esse programa realmente para ajudar a galera que está em casa. Eu vi que aqui, enquanto a gente estava comentando, você citou alguns outros programas que a gente está fazendo. E é para isso, dar espaço para galera que está em casa, precisando de ajuda, poder assistir, pegar um conteúdo específico lá e mastigar uma outra informação. Mas também para o empreendedor que quer contar um pouco da sua história, quer colocar um pouco para fora, trazer a sua experiência, abrir como oportunidade. E é assim que a gente está tentando mexer o ecossistema, né? Tenho muito que agradecer o Rogério, meu sócio aqui no projeto, que me instigou a fazer isso. E hoje a gente está, de uma forma muito boa, podendo dar espaço para as pessoas contarem sua história, né? Você está nessa jornada aí há tantos anos. E eu perguntei aqui um pouquinho antes da gente começar, quantos espaços você gravou, né? E a gente quer sempre poder dar espaço e oportunidade para as pessoas virem aqui contar suas histórias, falar como foi, no caso do meu programa, né? Quebraram os desafios e as dificuldades do dia a dia. E queria te agradecer, cara. A gente estava junto aí na Inova Summit aí, recentemente. Eu não vou falar quando foi, porque aqui o vídeo é meio que atemporal, mas recentemente. E super obrigado, cara, por compartilhar um pouquinho aqui da tua história. Obrigado pelo convite. Eu acho esse ambiente muito legal e a forma que vocês conduziram, eu achei incrível, ainda mais com a Cotidiano, né? Então, tive a oportunidade de aprender muito com o Sebrae, com a Cotidiano, mesmo não tendo feito parte do processo de aceleração, mas eu acho que o Cotidiano é muito marcante aqui para a história de Brasília e não só para as startups, né? Porque a Cotidiano tá lá dentro do Banco do Brasil, sendo um acelerador de times, ou Você já seja... pegou a aceleração deles? Não, Ainda não chegou no seu time ainda? É porque o meu time é muito... Eu trabalho onde se chama sala da NASA, com problemas meio complexos que são crises. Então, lá ainda não chegou lá, mas espero que chegue. Eu acelerei alguns times, eu particularmente acelerei Legal. alguns times do Banco do Brasil. Não, e é uma experiência incrível, assim, que junta os dois mundos, né? E a gente acaba aprendendo e levando em experiência para os dois lados, né? Eu consigo ajudar muito o banco com a minha experiência fora e ajudo minha startup com a experiência de dentro do banco, né? E teve alguns artigos, 2 que eu escrevi, foi porque eu vi os vídeos de algum de vocês e foi a inspiração por algo, de algumas coisas que eu já estava pensando, mas somou e é uma coisa que se retroalimenta, né? Isso é muito legal de... Manda para mim depois esse link aí, que a gente coloca na descrição do vídeo. Legal. E aí, galera que chegou no finalzinho, clica ali no link, dá um like lá eu esqueci a palavra, você acabou de falar. Tô com uma reportagem na cabeça. Inacreditável um negócio desse. Engraçado. No artigo, isso. Artigo é a palavra que eu tô... Então, entra lá no link que vai estar aqui na descrição do artigo do Lavoisier. Dá um like lá, compartilha. Eu acho que é legal isso aí também, né? Normalmente eu falo para compartilhar aqui o nosso, mas quando o convidado traz um conteúdo, o CTA, então, entra lá no artigo do Lavoisier, compartilha lá. Eu acho que é legal. Vai ajudar ele a difundir a ideia dele. Beleza? Beleza, valeu, galera. Obrigado. É isso. Gente, obrigado aí por ter assistido mais uma vez. Comenta, chama a gente de qualquer forma, estamos à disposição. Obrigado. Tchau. Obrigado.